Oi, Eliane, bom dia. Oi. Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, finalmente temos PEC da transição e muita gordura para queimar. A PEC da transição veio, vamos dizer, bem rechonchuda, porque ela veio com 198 bilhões de estouro do teto de gastos. Isso aí é claramente uma forma de negociação. Você joga para cima para poder ter gordura para queimar e para enxugar a negociação. E para 4 anos. E aí quem faz a negociação é o outro lado, porque o Centrão sempre defendeu que o estouro do teto fosse só por 1 ano, o primeiro ano do governo Lula. Se o governo apresenta 4, o Centrão vai ter sempre uma carta na manga para pressão e para negociação, dizendo não, só aceito 1 ano. Ou seja, tem muita negociação para frente. Agora, uma curiosidade ontem foi que o Fernando Haddad estava muito incomodado porque as reportagens e as televisões diziam que ele tinha participado. E ele saiu e deu uma entrevista sem pressa, dizendo que não participou, que não tem nada a ver com isso, que ontem ele cuidou de outras coisas, MDB, defesa e tal, que não participou de nada disso, que as reuniões que ele vai ter com a economia serão hoje. Por que o Fernando Haddad fez isso? Porque o Fernando Haddad está fugindo dessa PEC feito diabo da cruz. Por quê? Porque a PEC, com 198 bilhões de estouro do teto, é uma PEC que vai incomodar o mercado, que vai preocupar os especialistas, e ele está querendo dizer que não tem nada a ver com isso. Claro que tem, mas não quer ter para já não ser recebido mal pelo mercado, gente. Bom, Eliane, enquanto isso, essa PEC aí está sendo negociada, a reeleição de Arthur Lira lá na presidência da Câmara entra nessa conta toda? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque a PEC vai tramitar na Câmara e no Senado, aliás, com tempo super apertado, porque o Congresso entra em recesso dia 22 de dezembro, e a PEC tem que passar 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, com 3/5 de votos nas 2 casas. Ela tem toda uma tramitação, tem prazos entre uma etapa e outra. Então, o Lula vai precisar muito do Arthur Lira, que realmente tem o comando da Câmara. Tanto tem o comando da Câmara que ele já tem 11 partidos defendendo a reeleição dele para a presidência da Câmara em fevereiro, e hoje ganha mais 2. De quem? Quem? PT e PSB. E o PT e o PSB só apoiariam a reeleição do Arthur Lira com o aval, obviamente, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Lira vai se consolidando, essencial para a aprovação da PEC. E com isso ele é o toma lá da cá, né? Ele é essencial para a aprovação da PEC, mas ele quer o apoio para a reeleição. Lembrando que o Lira que eu me lembre, ele foi o primeiro. Se não foi um dos primeiros, ele com certeza foi. Sim, foi um dos primeiros, se não o primeiro líder político a reconhecer e a aplaudir a vitória do Lula em 2022, mesmo tendo estado na eleição com o Jair Bolsonaro. Ou seja, ali tem um PADD, Lula, Arthur Lira, por conveniência dos 2 lados. E o Lira sabe jogar o jogo, é um aliado que é melhor você ter com você do que você ter contra você. Que o diga Dilma Rousseff, que teve o impeachment por assinatura de Eduardo Cunha, então presidente da Câmara. Bom, e nesse PADD, Eliane, queria te ouvir também será que agora vai o nome de Haddad à frente da economia, né? Um nome que deve ajudar a orquestrar e conduzir esses trabalhos aí no Congresso dessa PEC. O Haddad, né? O
O Lula já deu todos os sinais de quanto ele prestigia, de quanto ele tem apreço e tem respeito pelo Haddad. Primeiro, o Haddad foi o candidato à presidência em 2018, porque o Lula quis. O Haddad foi candidato ao governo de São Paulo agora em 2022, porque o Lula quis. Quando o Lula fez sua primeira viagem internacional ao Catar para a COP27, levou o Haddad. Quando o Lula foi a Portugal na sua primeira visita bilateral, quem estava na sala a 4 paredes era o Haddad. Né? Agora, quando o Lula vem para a semana decisiva, que é esta semana, que ele chegou ontem, chegou com o Haddad. E na semana passada, quando precisou de um representante para almoçar com os banqueiros, né, com o PIB nacional na Febraban, ele mandou o Haddad. Ou seja, só não vê quem não quer. Está cada vez mais evidente que o Haddad é o nome, sim. E o Haddad, como eu acabei de dizer, está tomando suas precauções, né? Ele não quer se vincular à PEC do Bolsa Família. Ele está se mantendo distante porque ele sabe que é campo minado, que tem muita resistência no capital, e o capital ele precisa muito do apoio do capital para ser ministro da Fazenda e depois para governar na Fazenda, né? Estava vendo aqui, por acaso, só agora me dei conta, Eliane, amanhã faz um mês da eleição do segundo turno do presidente Lula, mas temos um governo que continua, né? Continua até 31 de dezembro. E o que o governo fez agora com o orçamento, Eliane? É inacreditável, gente. Inacreditável. Até ficou um silêncio aqui. Um silêncio. Porque é o seguinte, no apagar das luzes, o governo Bolsonaro consegue liberar, né, anunciar, aliás, foi um furaço do nosso Estadão, mais um grande furo de reportagem do nosso Estadão. O governo Bolsonaro aprova 900 milhões de euros, o que dá 5 bilhões de reais para comprar, olha só, 98 tanques blindados para o Exército Brasileiro, 6 bilhões para 98 blindados. E, enquanto isso, o mesmo governo Bolsonaro acaba de impor um corte drástico de verbas para a educação brasileira, sendo 244 milhões de cortes para as universidades. As universidades estão no osso, né? Tem muitas dizendo que não tem dinheiro para pagar a água e para comprar papel higiênico. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ontem eu conversei com a reitora da Universidade de Brasília, a nossa e a minha UNB, a Márcia Abraão, e ela contou que estava em Campinas, numa reunião de reitores, inclusive, na hora do jogo com o Brasil em campo, veio a bomba do corte nas universidades. Diz que caiu como uma bomba, né? Todo mundo em pânico. E ela me deu um único exemplo do desespero, né? O corte da UNB foi de 2 milhões e ela tem uma dívida enfim, uma parcela para pagar com prestadores de serviços de 1,5 milhão que vence amanhã. 1,5 milhão para pagar quem presta serviço para a UNB. E ela simplesmente não tem como pagar essa parcela. Então, o mesmo governo que vai gastar 6 bilhões com 98 blindados para o Exército, que não está em guerra, não tem nenhuma guerra à vista, né, corta da saúde, corta da educação, corta do ambiente, corta da farmácia popular, corta da merenda escolar. Gente, isso é de uma indignidade a toda prova, viu? É um cobertor bem curto.
E em relação ao próximo ministro da Defesa, Eliane, tudo indica que deve ser José Múcio Monteiro mesmo, como você indica no Estadão de hoje? Olha, é aquela história, né? Eu achei, primeiro, muito corajoso e uma atitude muito legalista, né, constitucional, institucional dos militares que foram à CCBB se reunir com a equipe de transição, com a equipe do presidente eleito Lula. Né, eles foram porque eles têm muita noção do papel das Forças Armadas e do seu papel como cidadãos. Então estavam lá, por exemplo, o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito, que pegou aquela rebordosa danada no governo Lula, que foi a queda do avião Legacy, o Legacy, o Gol, né, e o Gol caiu. Depois pegou o avião da TAM, que atravessou a pista de Congonhas e explodiu num prédio. Pegou toda a crise aérea com insubordinação dos controladores de voo, e ele foi uma figura-chave, então. Estava lá o Junichi Saito. Também estava lá o ex-comandante da Aeronáutica, que substituiu o Saito, que é o Nivaldo Rossato. Estava lá também o brigadeiro, Ari Soares Mesquita. E estava o general Gonçalves Dias, que cuida da segurança do presidente Lula, cuidou no governo e cuidou depois. Também estava o general de exército Enzo Pérez, né? E também, pelos civis, o Geraldo Alckmin, o Aloysio Mercadante e o Zé Múcio Monteiro, que foi presidente do PFL lá atrás, foi presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, e no governo Lula, mesmo vindo do PFL, ele foi responsável pela articulação política. Como ele não tinha nada que está fazendo ali, né, a indicação clara é de que o Zé Múcio Monteiro é cotado, é o mais cotado, é o favorito para o Ministério da Defesa. Como eu já tinha dito aqui na Rádio Eldorado e falei também na televisão na sexta-feira, a intenção do governo é não fazer um grupo de trabalho para a transição nessa área da defesa. Passa o bastão. O comandante do Exército passa o bastão para o novo, o da Marinha para o novo, o da Aeronáutica para o novo, porque é uma continuidade. O problema é que o ministro da Defesa vai ter muito trabalho, porque as Forças Armadas estão muito rachadas, muito divididas. Eu perguntei ontem, tanto para o Junichi Saito, o brigadeiro, quanto para o Zé Múcio Monteiro, por que não tem logo anúncio? E os dois negam que tenha havido convite para o Zé Múcio, que não teve nada disso de convite. Mas, como eu apurei por outras fontes, na verdade, o Lula ainda tem dúvidas sobre os nomes para os comandos das três forças e não quer anunciar agora o ministro da Defesa e depois os comandantes. Quer anunciar o pacote completo com todos esses nomes. É importante para apaziguar uma área que foi conflagrada no governo Bolsonaro. O Bolsonaro fez a pior coisa possível para as Forças Armadas. Ele politizou as Forças Armadas, contaminou politicamente as Forças Armadas, botou 6 mil militares em cargos civis, ou seja, recompor isso é outra batalha, outra guerra que o Lula vai enfrentar. Muito bem. Eliane, para fechar, que olhar que você vai trazer para a gente da Copa? É para dentro de campo ou é para alguém que estava na arquibancada? As duas coisas. As duas coisas. Sabe que jornalista olha para tudo quanto é lado, para trás, para frente, para cima e para baixo, esquerda e direita e centro, né? Uhum. Primeiro, para fora do campo, quem estava lá, alegre e faceiro? Estava lá Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente,
deputado federal reeleito, então as pessoas ficam aqui enroladas na bandeira, pegando chuva, lama, fazendo arruaça em torno de quartéis, e o filho do presidente está numa boa vendo a Copa lá no Catar. Não é baratinho para lá não, hein? Então você vê que tem os manés, né? E tem os... Enfim, como é que eu definiria? O mané aqui e o... Malandro? A música fala música, malandro, né? É malandro, mané e mané, é o que a música diz. Bezerra da Malandro, Silva malandro e mané. Quem nasceu para ser mané que vá ficar na porta dos quartéis tomando chuva. Pra nada, né? Agora, dentro de campo... eu que não entendo nada, eu sempre friso, não entendo nada de futebol. Eu achei que o Brasil foi muito bem contra a Sérvia, ocupou bem os espaços, 24 finalizações, estava sempre no ataque, né? A Sérvia o tempo inteiro na defesa. Mas ontem inverteu o jogo, porque é a tática do adversário, né? O nosso adversário, ele joga só na defesa, na retranca, né? Ele não ataca. Então, ele não ataca, só defende. E o Brasil não precisou se defender, né? Só tentou ir pro ataque. Eu apostei ontem aqui 2-0, deu 1-0 e olha, foi no sufoco. Porque o gol que não saía, né, gente? Foi uma partida muito... muito, vamos dizer, segura, né? Não andava, não ia para frente, não teve o show do futebol. E sem o Romário, sem o Neymar. Danilo, sem o Romário, é porque eu não sei por que eu falei no Romário, sem o Neymar e sem o Danilo, mas com uma característica interessante. O Tite foi corajoso, né? Saiu substituindo todo mundo em plena Copa, 0-0 em campo, e ele saiu substituindo e de substituir. Ele foi audacioso. Vamos ver como ele se comporta nas próximas partidas que vem aí. Sexta-feira tem mais, né? Isso aí.